Meus queridos alunos e alunas, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma videoaula, né? Eu sou o seu professor Sérgio Ricardo e hoje a gente vai estar tendo a nossa aula 41, né? Que é a nossa última aula, né, da sequência didática 8, né? Que vai ser cobrada na nossa AP3, certo? E logo depois, né? Vamos ter todas as matérias, toda a sequência didática do segundo trimestre na nossa AE2, né? Mas hoje a gente vai ficar focado na sequência didática número 8, né? Aula 41, certo? E hoje o nosso tema vai ser sobre o clima e a ação humana, né? E óbvio os seus efeitos, né? O efeito estufa, o aquecimento global. A gente vai estar falando um pouquinho sobre esses fenômenos aí que a gente tem vivenciado no nosso dia a dia. E aí aqui de cara aqui, ó, no nosso desenho, aqui na nossa charge, né, de introdução, né? Aí o pai fala assim: "Nossa, o clima está louco, né?" Aí a criança assim: "O clima, né? Tipo assim, é o clima que está fazendo tudo isso, né?" E é óbvio que a gente vai estudar um pouquinho sobre isso aí, né? Sobre a ação, né, humana de nós terráqueos, né, para colaborar para essa loucura que a gente tem vivido aí, né, no nosso clima, no nosso dia a dia. A Terra já está 1 grau mais quente desde o século XIX. A meta é limitar o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais até o final do século. Atualmente, com 1 grau de aquecimento, já vivemos mais ondas de calor, secas, tempestades e inundações mais severas. E a cada grau de elevação, os efeitos se intensificam. Um aumento de 1,5 graus Celsius ameaçaria a existência de muitos países insulares do Pacífico. Alguns desapareceriam cobertos pelo mar. Outros, com a morte dos recifes de coral, perderiam seu sustento. A partir de 2 graus de aquecimento, o clima poderia perder o equilíbrio. O gelo polar reflete a luz solar e isso ajuda a combater o aquecimento global. Mas à medida que esse gelo derrete, o calor do Sol aquece os oceanos e isso, por sua vez, acelera o derretimento do gelo. É um círculo vicioso. Esse processo acontece em todo o planeta e contribui para o aquecimento da Terra. Acima de 3 graus de aquecimento, mais e mais geleiras desapareceriam. Os rios secariam e regiões secas ficariam ainda mais áridas. As grandes florestas tropicais, como a floresta amazônica, também desapareceriam pouco a pouco. Se a temperatura média da Terra aumentar 4 graus, períodos de seca predominariam no sul da Europa. Partes dos Estados Unidos e do Oriente Médio ficariam praticamente inabitáveis por causa do calor. Grande parte da população mundial sofreria com a escassez de água. Inúmeras pessoas morreriam de estresse por calor e infecções, mas, sobretudo, de desnutrição, em decorrência das colheitas cada vez mais escassas e da disseminação da fome. Por outro lado, alguns lugares teriam que lidar com água em excesso. Inundações seriam uma ameaça global, inclusive em grandes cidades como Nova York, Mumbai, Xangai e Hamburgo. Cada grau a mais no aumento da temperatura média do planeta obriga mais pessoas a deixar suas casas. Algumas à procura de comida e água, outras devido a inundações e tempestades. As tempestades atingiriam proporções cada vez mais violentas. Se o clima esquentar ainda mais, as consequências dificilmente são previsíveis. No entanto, o certo é que pouco a pouco quase todas as espécies seriam extintas. Até a civilização humana, como conhecemos hoje, correria o risco de acabar. Dia a dia. Vamos lá, olha só. Bom, você, né, já deve estar ligado, né? Você já deve ter ouvido, né, as mídias aí falando de como que a gente está preocupado, né? A nossa preocupação, como ela está muito grande em relação às mudanças, né, do clima no nosso planeta,
né? Isso aí é assunto recorrente, né? Nos jornais, né? Nos telejornais, na internet, né? Da preocupação global, né? Dos líderes, né? Globais com relação a essa mudança que tem acontecido no nosso planeta por conta do clima, que está bem louco mesmo, né? Dos 10 municípios brasileiros que mais emitem gases do efeito estufa, 7 estão na Amazônia. É a conclusão de um estudo inédito do Observatório do Clima. A pesquisa analisou as emissões de todo o Brasil entre os anos de 2000 e 2018. Os cientistas descobriram que apenas 10 cidades no Brasil poluem mais do que países inteiros, como o Peru ou a Bélgica. Por causa das indústrias e do volume de carros nas ruas, não é surpresa ver São Paulo e o Rio de Janeiro na lista. Mas o que chama a atenção é que 7 destes municípios ficam na floresta amazônica. São Félix do Xingu, que tem o maior rebanho bovino do país, lidera a lista. A principal explicação para isso é o desmatamento. A floresta ajuda a limpar a atmosfera porque sequestra gases do efeito estufa. Cada árvore derrubada diminui essa limpeza. Grandes áreas devastadas são computadas no estudo como se fossem emissão. A destruição da natureza colocou a cidade de Colniza, em Mato Grosso, no 6º lugar. O Observatório do Clima faz uma comparação. É como se os 28 mil moradores de lá tivessem, cada um, 300 carros rodando 20 quilômetros por dia. E a ação humana, né, como mostrou na primeira charge lá, ela está alterando o ritmo, né, natural, né, das mudanças, né, do clima. Né? Isso por quê? Porque o ser humano ele acaba fazendo o clima e faz mal. Né? Mais uma vez, olha aqui, né? O pai, sem se preocupar com o futuro do filho, fala aí, meu filho, um dia tudo isso será seu, né? Aí o filho olha e disse, se sobrar, né, alguma coisa, né, mas a ação do ser humano ele tem alterado muito isso aí. E a interferência, né, do ser humano ele pode acelerar em milhares de anos, né, os processos naturais, né, das mudanças climáticas. E com isso, com essas mudanças muito rápidas, traz o quê? Graves consequências, né, para toda a vida na Terra. Mais uma vez, olha lá, queimada. Quem que faz queimada? Ser humano. Né? E aí quem sofre? Toda a Terra, todas as vidas, né, do planeta Terra. Aí ali o pássaro ali, ó, fala, né, parece que finalmente as queimadas estão sob controle. Aí quando passa para o próximo ali, ó, até porque não tem mais nada, né, para ser queimado. Olha a consequência aí do ser humano, né, no nosso meio ambiente. Bom, e se nada for feito, né, e se nada for feito daqui até um século, né, o que pode acontecer? A gente acabar vivendo onde? Num ambiente catastrófico, né? Já viu aqueles filmes pós-apocalíptico? Onde que não sobra nada. Né? Tipo Walking Dead, só que no caso aí não tem, vou botar a culpa no zumbi não. A culpa é do ser humano, né, que não cuidou, não está cuidando do nosso planeta. E aí acaba como? Quer sair no parquinho para poder passear, para brincar? Pode sair, meu filho, mas não esquece a máscara. Só que não é essa máscara que a gente usa hoje, cada pandemia, não. Vai ter que ser uma máscara tipo dessa daí, ó, para você brincar. E isso é o seguinte, e se bobear, você não pode encostar em nada que vai estar tudo contaminado ainda, né? Então isso aí, ó, é um ambiente de catástrofe se a gente não cuidar do nosso planeta, né? Daqui a um século a gente já pode estar vivendo isso aí. E se a gente não estiver vivendo isso aí, os nossos filhos, né, os nossos netos, o que a gente vai deixar para eles aí, né? Só que é o seguinte, muitas cidades, né, elas apresentam uma dinâmica climática diferente, né, do ambiente do seu entorno. E essa dinâmica climática, né, diferente assim, de uma cidade, porque está acontecendo em volta, ou então assim, a cidade ela acaba criando um ambiente diferente do seu dia a dia, a gente chama de microclima, tá? Microclima é quando uma cidade ela apresenta ali uma areazinha com um ambiente diferente do seu entorno,
tá? Isso aí é um microclima. Por exemplo, nessa imagem aqui, ó, se a gente observar, a cidade está tomada, né, de prédios, arranha-céus ali, né? Só que aí alguém teve a ideia mirabolante, fabulosa, incrível, né, de manter o quê? Uma parte dessa cidade aí, ó, preservada, para poder pelo menos ali nesse meio aí ter um clima mais ameno, né, um ar mais puro. E esse clima no meio de uma cidade diferente do seu entorno, a gente chama de microclima. Isso é importante a gente saber, hein? E esse microclima, né, nas cidades, eles são conhecidos também principalmente como um clima urbano, né? Isso por quê? Porque ele apresenta uma diferença entre relação da atmosfera, das áreas próximas, né, por conta do quê? Da função, da ação do ser humano. Por exemplo, aqui, ó, peguei uma imagem de satélite aqui, Manaus. Aí imagina assim, ó, Manaus, ele, o centro urbano ali, ó, bem no meio, essa mancha no meio dessa imagem aí, é a cidade de Manaus, né? E em torno dela tem o quê? A floresta amazônica. Com certeza, o clima no meio da cidade ali, nessa mancha, ela é diferente do seu entorno, porque o entorno é uma floresta e ali no meio ali já é um centro urbano já mais desenvolvido, né? Então a gente chama esse clima no meio da cidade de clima urbano, tá? É um clima diferente da região toda. O clima urbano, o que ele é? Um microclima, diferente do seu entorno. Tá percebendo aí que uma coisa vai complementando a outra? E aí quando a gente fala de microclima, clima urbano, a gente não pode deixar de falar de um fenômeno chamado ilha de calor, né? As ilhas de calor é o quê? São um fenômeno climático, né, e urbano, né, essencialmente urbano, ou seja, ele acontece na atmosfera de cidades, né, e nada mais é do que um aumento muito intenso das temperaturas nesses espaços mais urbanizados. Aí se a gente for dar mais um zoom aqui, ó, a gente percebe bem aqui, ó, faz de conta que isso aqui é a cidade de Manaus. Olha o que acontece com Manaus, uma ilha de calor, né? A pouca vegetação faz com que essa cidade fique mais quente do que suas áreas ao redor, né? Não necessariamente rural. No caso de Manaus é uma área o quê? Florestal, em volta, né? É mais fresco a cidade, né? Enquanto que no meio ali, ó, é mais quente. O nome desse fenômeno é uma ilha de calor. Se você parar para raciocinar, você vê que não é fácil não é difícil de entender não, né? Microclima é um clima pequeno, micro, certo? Por quê? Porque ele é diferente do resto, né, da região. E esse microclima, se for no meio de uma cidade, a gente chama de clima urbano, porque ele é diferente do resto do seu entorno. E nesse microclima, nesse clima urbano, acontece a ilha de calor, né? Ele é muito mais quente do que o seu entorno. Por conta de quê? Porque no meio da cidade tem pouca vegetação. Aí agora, olha só, para a gente entender melhor, olha só, por exemplo, vou dar um zoom aqui quando eu vou falando, ó. Imagina assim, ao andar pelas ruas, né, que são todas o quê? Cercadas por prédios, carros, asfaltos, né, com pouquíssimas árvores, o que a gente sente? A gente sente rapidamente na pele uma sensação de desconforto provocada pelo calor, né? Mas exatamente isso que acontece com as ilhas de calor. Observa essa imagem aí, ó. A gente já falou sobre climograma, né? Então essa linha, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, gente, olha só. Essa linha que começa aqui, certo? Aí ela vai, sobe, aqui tem a parte mais alta dela e depois ela termina lá. Do nosso lado direito ali, nós temos ali uma reguinha que é a temperatura. Então vamos imaginar que isso aí é um climograma, só não tem ali as barras das chuvas. Está mostrando só as temperaturas. Observa que na zona rural a temperatura dela é bem abaixo de 30. Aí depois, quando vai chegando ali, ó, nos bairros residenciais já subiu, o comércio já subiu. No centro da cidade, olha a temperatura aqui, mais de 33 graus. E aí depois, quando vai se afastando, ó, dos grandes centros, né, zona urbana residencial, um parque, um subúrbio, aí vai diminuindo novamente a temperatura. Esse aí é o efeito, né, das ilhas de calor. É assim que funciona, né? Bem tranquilo.
Aí outra coisa, quando esse fenômeno das ilhas de calor, né, ela é associada com outros problemas urbanos, né, como a inversão térmica, e a gente vai ver o que é uma inversão térmica, a vida em alguns espaços geográficos torna-se muito difícil, pois as condições de temperatura ficam insustentáveis. A corneta de Buckeskin. A onda de calor continua. Colheita arruinada a não ser que chova. Quente? Mais quente? O que está cozinhando? Puxa, mas que sede. Insustentáveis. Fica difícil de se viver num lugar quente desse jeito, né? E o que é uma inversão térmica, professor? Vou falar enquanto você observa aqui, ó. Inversão térmica, certo? É um fenômeno atmosférico que ele é responsável pela retenção do ar próximo à superfície. Olha essa primeira linha aí, ó, de baixo para cima, próxima à linha à superfície, tem uma linha ali, ó, que ela impede, né, ou diminui a circulação dos ventos. E a poluição não deixa esse ar frio se dissipar. Então ele acaba invertendo o que era para estar calor, ele acaba ficando frio porque a poluição não deixa esse ar quente, né, circular. E olha aqui, ó, e nas grandes cidades, né, esse fenômeno é mais fácil de observar, porque ele dificulta a dispersão, né, a fuga, né, dos poluentes emitidos pelas fábricas, né, pelos carros, né, e faz com que esses gases eles ficam parados ali. Observa aqui, ó, o dia tá bonitão, tá azulzão aqui, ó. Só que olha aqui, ó, aqui dá para perceber, com certeza aqui tem uma linha aqui, ó, de poluição que não deixa o ar quente entrar aqui e circular, né? E aí o que ele faz? Ele faz com que a poluição fique ali parada, tornando o ar mais impuro, causando problemas respiratórios nas pessoas, porque o gás aqui ele não consegue se dissipar, né? Isso aí acontece nessa inversão térmica. Agora, olha só, esse fenômeno, né, ele é natural, certo? Ou seja, ele existe com ou sem a participação do ser humano. Isso já acontece, já, né? Mas a emissão de gases poluentes, né, aumenta ainda mais esse problema, né? Quando a inversão térmica ela acontece nesses espaços urbanizados. Olha ali, ali está mostrando ali, ó, fábricas, né, soltando poluições, mostra ali os carros ali, ó, que não são regulados, né, soltando ali monóxido de carbono também. Tudo isso aí, ó, aumenta, né, esse problema da inversão térmica e o que faz o quê? Que a vida fica insustentável num lugar desse aí. Fica ruim de viver por causa da poluição, porque ela fica presa. Ela fica presa ali, ó, na inversão térmica, ela não deixa o gás, o ar poluente ali, o ar poluído, sair para a atmosfera, se dissipar. Para a gente dar uma fixada, né, nesse assunto aí, né, eu queria que vocês fizessem, né, os exercícios da página 197, tá? Aí lá embaixo, lá na parte de baixo da página 197, tem um exercício lá, texto e ação, tá? Eu quero que vocês façam esse exercício aí, tá? Para poder fixar e se porventura gerar alguma dúvida, já sabe, vai lá no AVA lá e manda lá um textão para mim lá, perguntando lá para poder te ajudar nesse assunto aí. Bom, o homem, o ser humano, nós terráqueos, né, acabamos influenciando no clima, né? E isso aí tem um fenômeno chamado efeito estufa, né? E o que é o efeito estufa? Qual é a importância dele, né, para nós, né, seres humanos?
Só que aí, assim, ó, antes da gente começar a falar desse fenômeno, né, você sabe o que é uma estufa? Né? A gente vai falar do efeito estufa. Mas antes eu quero saber o seguinte, você sabe o que é uma estufa? Aí, de repente, quando a gente fala de estufa, o que vem na sua cabeça? De repente, vem as estruturas, né, metálicas que a gente vê nas lanchonetes, nas padarias, onde fica guardado o quê? Os salgadinhos, né? Aquecido. Ele mantém o quê? Os salgados aquecidos, né? Isso aí é uma estufa. Agora, uma coisa que tem nada a ver, né? Agora vamos falar aí um assunto aleatório aí, né? Curiosidade. Vamos lá, olha só. Você sabe por que esse tipo de salgado aqui embaixo aqui é conhecido como joelho? Em alguns lugares, né? Não sei aqui em Brasília, né? Mas em alguns lugares são conhecidos como joelho. Sabe por que é conhecido como joelho? Porque geralmente as pessoas, quando armazenavam os salgados nas estufas aqui, na parte de cima ficava o quê? As coxinhas, né? Igual tá aqui, tá as coxinhas. Aí quando chegavam as pessoas lá que queriam o salgado na parte de baixo, aí a pessoa não sabia o nome, né? Aí falava assim, dá esse salgado aqui, por favor. Aí o cara, qual? A coxa? A coxinha? Aí o cara disse, não, o de baixo. E aí o que tem debaixo da nossa coxa? O joelho. Né? Então aqui, ó, o salgado que fica debaixo da coxinha são o joelho por conta da posição dele nessas estufas, né? Isso aí foi só um momento de curiosidade. Agora vamos para a matéria que interessa. Esse nome, efeito estufa, né? Ele teve origem na ideia de uma estufa, né? Usada para quê? Para cultivar a planta mesmo, né? Nessas estufas com parede e teto de vidro, o que acontece? O calor do sol entra e não sai, né? Ajudando o quê? O aproveitamento desse calor pelas plantas, né? As plantas acabam aproveitando, né? Aproveitando cada vez mais esse calor aí e passa a se desenvolver melhor, né? Provavelmente você já deve ter visto alguma estufa dessa daqui, né? Um cartão postal, né? Por exemplo, em Curitiba. Em Curitiba tem uma estufa dessa grandona, dessa daí, né? É um cartão postal. Mas e no nosso planeta, como é que funciona esse efeito estufa, né? Se a gente parar para pensar assim, interessante, né? É uma casa de vidro, tem umas plantas ali e tal, o sol entra. Tá, mas e no nosso planeta como um todo, como é que ele funciona? Simples. Olha só, vamos observar aqui, ó. Observa comigo essa imagem aí, ó. Planeta Terra aqui embaixo, a nossa camada de atmosfera e o Sol lá na estratosfera já, né? Lá fora, né? Lá no espaço sideral. Quando os raios solares eles atingem a Terra, né? Aí você olha para os raios de amarelo. Então, quando parte desses raios ele atinge a Terra, ele é rebatido. Aí ele sobe, ele bate. Alguns nem conseguem entrar. O bate já reflete já na camada lá da mesosfera. Já volta dali mesmo. Né? E outros conseguem passar. Aí ele rebate e sobe. Aí ó, o amarelo ele conseguiu sair todo. Mas tem uma parte desses raios solares que ele não vai embora todo de uma vez não. Aí já é o vermelho, olha ali, ó. Parte desses raios que voltam é novamente rebatido, refletido na nossa própria camada de atmosfera, que aí no caso aí é a mesosfera, né? E ele volta de novo para a Terra. Aí ele bate na Terra, aquece nosso planeta e depois ele sobe de novo e vai embora de vez. Então ele funciona, a nossa atmosfera aqui, ó, a nossa atmosfera, ela funciona como se fosse o vidro, né, que o Sol bate, ele deixa passar parte e aí ele deixa refletir. Alguns não saem todo, né? Bate e rebate, volta e rebate, volta e fica aqui, ó, aquecendo o nosso planeta, né? E isso aí é um efeito que estufa, né? Essa é a ideia, né? E naturalmente, né, esse processo ele é importantíssimo para a manutenção do calor no nosso planeta, né? Sem esse efeito estufa, por exemplo, nosso planeta seria como? Muito, mas muito frio, né? E a vida humana provavelmente não existiria. E existir outros animais? Talvez, né? Mas o ser humano não ia conseguir sobreviver. Olha essa imagem aí, o planeta todo congelado. Por quê? Porque a gente não tem a proteção, né? Nós não temos esse efeito do efeito estufa. Aí o planeta ia acontecer o quê? Ia congelar. Né? O efeito estufa serve para nos aquecer,
Se não tem ele, o planeta, até o Sol ia bater, ia refletir muito rápido e o planeta, o solo, ele não ia absorver nada, porque o calor que a gente sente, né, a temperatura que a gente sente, não é do Sol propriamente dito que está batendo na gente. É o calor que bate na Terra, ele absorve e ele solta um mormaçozinho. É esse calor aí que nos aquece. É esse calor aí que mantém a gente vivo. Mas olha só, então, por que o efeito estufa também ele é considerado um problema ambiental? Ele é considerado um problema ambiental, é questão de discussão para a gente manter, né, e não estragar ele, né? E vamos lá. Ó, por que o efeito estufa está ficando cada vez mais forte? Cada vez mais forte. O efeito estufa ele vem aumentando cada vez mais a temperatura da Terra. E se a camada de ozônio, aquela camada de gás que serve para proteger a gente dos raios ultravioletas, continuar diminuindo e o efeito estufa continuar aumentando do jeito que tem aumentado, no futuro a Terra vai ficar muito, mas muito, muito quente. Impossível de viver no planeta desse jeito. E os gases, né, do efeito estufa, né, ele surge principalmente das atividades humanas. Por exemplo, a produção industrial, né, a queima de árvores, né, a fumaça dos automóveis, outros equipamentos, né, que utilizam a queima de combustíveis fósseis, né, que usa carvão, petróleo. Isso aí são os gases, né, que fazem surgir, né, o efeito estufa. Ah, e detalhe, o principal poluente, né, que causa o efeito estufa, que não deixa os raios solares sair um pouquinho, é o gás carbônico, tá? Beleza, olha só, então é só, o efeito estufa ele serve para nos aquecer, certo? Certo, beleza. Só que se a gente lançar muita poluição para o ar, vai criar uma casca, uma camada tão grossa, o efeito estufa, em vez de nos proteger, ele vai acabar nos matando. Ele vai aquecer tanto a Terra que ninguém vai... Se não tiver o efeito estufa, a gente congela. Se o efeito estufa tiver recheado de poluição, ele não vai deixar sair o Sol, a camada, né? Os raios solares, ele vai deixar sair um pouquinho o calor que ele precisa sair um pouquinho. Vai ficar só entrando calor e vai aquecer demais. Percebe que não pode ter os dois extremos? A gente não pode ter um buraco na camada de ozônio, porque senão a gente não vai ter o efeito estufa, a nossa Terra vai esfriar demais. E mantendo a camada de ozônio, a gente não pode soltar muitos gases poluentes, senão ele vai fechar aqui a crosta aqui, ó, e não vai deixar sair o calor. O Sol vai só entrar e não vai sair. E aí o negócio vai ficar quente demais, né? E para combater esse efeito estufa, né, as nossas indústrias precisam se modernizar, implantar técnica de redução, né, dessas emissões de gases, né, do efeito estufa. Né, tem que começar a cuidar desses dois extremos. A gente não pode acabar com a camada de ozônio, mas também não pode poluir o ar para não fechar a nossa proteção. Aí o efeito estufa vai para o outro extremo. Ah, e além disso, né, a gente também precisa adotar outras medidas mais conscientes, né, diminuindo a poluição das cidades, reduzindo a produção de lixo. O ser humano ele pode conter mais o desmatamento e aumentar o número de árvores, né? E, sempre que possível, ainda economizar energia. Tudo isso aí colabora para uma manutenção do efeito estufa. Então, isso aí é responsabilidade minha, tua, né? Nossa. Agora vamos falar de outra consequência desses aquecimentos loucos aí, do efeito estufa, das poluições. Aquecimento global, né? O planeta precisa de cuidado? Precisa de cuidado, né? E aí, para isso, a gente precisa entender, né, o que é o aquecimento global e quais são as suas causas, para a gente tentar evitar isso. O aquecimento global, ele é consequência de um efeito estufa elevado, né? Tá muito quente, muito poluído. Então o efeito estufa, ele não deixa o calor do Sol que entra sair. Ele vai ficar batendo aqui, ó. Tum. Aí vai ficar aqui, ó, dentro da Terra, ó. Aqui é a Terra. Aí vem o raio solar, entrou. Na hora de sair, ó, ele vai ficar aqui, ó.
esquentando o nosso planeta o tempo todo. E aí o que acontece? Aquecimento global. Olha lá. Vamos fazer um resumão aí do que eu falei. Olha só, envolvendo o nosso planeta Terra, o que a gente já sabe que tem? Uma camada, né, de gases, né, que nós chamamos de quê? Atmosfera. Vamos lá aqui, ó, vamos observar aqui. Ó. Né? Os raios solares, observa aí, eles atravessam a atmosfera, aquecem a nossa superfície terrestre, né? E quando ela é aquecida, a nossa superfície, ele libera um calor, que é o calorzinho que a gente sente. Só que esse calor ele precisa sair da atmosfera. Só que uma parte desse calor é absorvido pela atmosfera, né, e a outra se perde no espaço, vai embora. Então isso aí que a gente tem que cuidar. É assim que funciona o efeito estufa. Só que quando a atmosfera absorve esse calor, ela não deixa que a Terra se esfrie muito, né, e mantém a superfície o quê? Aquecida, né, possibilitando aí que uma vida tranquila, saudável na Terra, dá para você tomar um sorvetinho, né, não faz muito calor. Mas se isso não acontecesse, a Terra seria muito fria, como eu falei, né, é outro extremo. E aí seria impossível viver aqui, né? E isso é o que chamamos de efeito estufa, né? O efeito estufa, ele é um processo natural, tá? Se vir lá na prova, lá na frente, lá na ela, perguntando se o efeito estufa ele é causado pelo ser humano, não, ele é um processo natural, que o ser humano ele contribui, né, para o aumento do efeito estufa, beleza? Mas olha só, as queimadas, as indústrias, né, os motores dos automóveis, né, eles emitem vários gases. E esses gases, eles chegam até a atmosfera, formam uma camada, que eu acabei de falar para vocês, né, impedindo que grande parte desse calor que está dentro da Terra saia. Precisa voltar para a atmosfera. Só que essa poluição, ele forma uma camada muito grossa e não deixa. Aí o resultado, olha aí, ó, o resultado. Fica ali, ó, preso ali. Inversão térmica, ilha de calor, aquecimento global, essa doideira aí. E o que ocorre com o aumento da temperatura na superfície terrestre? Se aumenta a temperatura aqui na nossa superfície terrestre, acontece o quê? O chamado do aquecimento global. Olha só que cena pavorosa, né? Tudo desmatado, as fábricas soltando gases descontrolados, no fim... Olha aí, ó, o desenhozinho. Aí o pai está explicando para o filho ali, ó, filho, ó, isso aqui tudo, ó, é o motivo, é o que causa o nosso aquecimento global. Olha a Terra se aquecendo ali. Ah, então a gente tem que ter consciência, gente, disso. A gente tem que ter consciência. Olha aí, e a consequência, né, desse aumento da temperatura, a gente pode ver aonde? No derretimento das calotas polares, né, que faz o quê? Que provoca o aumento do nível dos oceanos, acontece a diminuição da umidade do ar, né? E aí quando diminui a umidade do ar, o que isso pode provocar? Desertificação em algumas regiões, ou seja, áreas que eram com cobertura vegetal acaba virando deserto. Aumento de furacões, aumento de tufões, aumento de tornados, né? Intensas ondas de calor, aquela coisa que era normal, agora está ficando... Pô, esse ano foi mais calor que ano passado, né? Resultado do aquecimento global. Tudo isso aí é consequência do... Olha só o nosso desenhozinho aqui, ó. É como se o nosso planeta já tivesse numa situação dessa daqui, ó, de uma panela de pressão. Tem hora que parece que não vai aguentar, tem hora que ela vai explodir. Ela precisa deixar o gás sair, senão ela explode. Né? A panela de pressão não precisa daquela válvulazinha de escape ali, ó, né? E essa válvula de escape, nossa, é quando não tem poluição, que aí ela não aquece, né? Ela mantém a temperatura normal. E para que esse efeito estufa ele não se torne um problema, né, e sim uma solução para a nossa vida, com esse efeito estufa é para não deixar o planeta ficar frio demais. Mas por causa da poluição, ele pode aquecer demais e aí vem uma catástrofe aí pela frente aí. Mas para que isso não se torne um problema, é necessário, tá? É necessário que nós, seres humanos, que a sociedade diminua o quê? A poluição do ar. Professor, como é que eu posso ajudar? Como é que a minha família, como é que nós, como sociedade, podemos ajudar a fazer isso?
Aí vai aqui uma listinha aqui, ó. Primeiro, evitando queimadas, reciclando lixo. Aí o desenho aí, ó, usando a energia solar, né? E até mesmo a energia eólica, né, do vento, né, para produzir energia elétrica, energia limpa, né? Tá aí, ó, vai ter apresentação na nossa feira de ciências, né? Então, isso aí vai poder falar um pouquinho que isso aí ajuda no combate, né, do aquecimento global. Usando mais transporte público, porque aí você lança menos gases poluentes no ar, né? Colocando filtro nas indústrias, né, nas fábricas e principalmente plantando mais árvores ao invés de quê? De desmatar, né? Assim a gente consegue o quê? Assim a gente consegue evitar o nosso aquecimento global, tá? A gente consegue evitar que o efeito estufa, ele de solução para a nossa vida, ele não se torne que é um problema, certo? Então deixa eu ver aqui. Bom, agora sim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou passar aqui para vocês, como eu falei que eu gosto de falar fácil e repetir, um videozinho pequenininho, certo? Que a gente vai ver um pequeno revisão disso que eu acabei de falar agora, tá? Aquecimento global. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver.
Pronto. Beleza, pessoal. Legal. Era isso aí, tá? A aula de hoje a gente vai encerrar por aqui. E aí, na próxima aula, né, nós já vamos entrar já na sequência didática número 9, que é o quê? A revisão para a nossa AP2, a revisão para a nossa AP3 e para a E2, que é centralizada, aquela que a gente vai conhecer ela juntos na hora da prova, tá? Então, para não ter surpresa, daqui até o dia da E, nós vamos fazer uma bateria de revisões e exercícios, tá? Para poder a gente chegar bem afinado lá nessas 3 provas que estão aí para vir pela frente aí, tá? A P2, a P3 e a E2, beleza? Então, galera, matéria dada, matéria estudada, hein? Foca aí nos estudos aí, qualquer dúvida, vai lá no fórum lá e conversa com a gente. Um abraço aí e bons estudos!